Pensou alguma vez no impacto devastador que um AVC, um acidente vascular cerebral, pode ter? Imagine a cena. Num instante, a vida como a conhece muda radicalmente. A capacidade de falar, de se mover, de desfrutar das pequenas coisas, tudo pode ser alterado de forma permanente. É uma realidade dolorosa, não é? Ver alguém que amamos, ou nós próprios, a lutar com as consequências de um AVC é algo que ninguém deseja. A verdade é que, infelizmente, esta condição afeta milhares de pessoas com mais de 60 anos, e as suas consequências podem ser avassaladoras, roubando a nossa independência e a nossa alegria de viver. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho, um segredo, para se proteger? E se existisse um plano simples, acessível e eficaz que pode implementar hoje mesmo para reduzir drasticamente o risco de um AVC? Neste vídeo, vamos desvendar um plano de 5 passos simples que pode incorporar na sua rotina diária. São hábitos e escolhas que não só vão ajudar a prevenir um AVC, mas também a melhorar a sua saúde geral, a sua energia e a sua qualidade de vida. Não estamos a falar de dietas radicais ou exercícios exaustivos, mas sim de pequenas mudanças que, em conjunto, criam uma grande diferença. Fique conosco até o fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre a prevenção. Então, vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro passo, que é absolutamente fundamental para a prevenção de um AVC. Estamos a falar do controlo da sua pressão arterial. Pense na sua pressão arterial como o ritmo e a força com que o seu coração bombeia o sangue através das suas veias e artérias. Se essa pressão for consistentemente alta demais, é como se estivesse a exercer uma tensão constante e excessiva sobre as suas artérias, tornando-as mais rígidas e danificadas ao longo do tempo. E são precisamente essas artérias danificadas que se tornam mais vulneráveis à formação de coágulos ou ao rompimento, cenários que podem levar a um AVC. Muitos chamam a hipertensão o assassino silencioso, porque, na maioria das vezes, não apresenta sintomas claros até que seja tarde demais. Por isso, é crucial estar atento e proativo. Como é que podemos controlar a pressão arterial? Bem, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é saber os seus números. Faça medições regulares da sua pressão arterial, seja em casa com um aparelho fiável ou no seu médico de família. Conhecer os seus valores permite-lhe ter uma base de comparação e identificar qualquer alteração atempadamente. Depois, entra a magia das pequenas mudanças no seu dia a dia. Uma das maiores influências na pressão arterial é o consumo de sódio. Em Portugal, gostamos muito dos nossos pratos tradicionais, ricos e saborosos, mas muitos deles podem ter um teor de sal elevado. Pense nos enchidos, nos queijos curados, nos pratos pré-feitos ou até no pão. Reduzir o sal não significa que a comida tem de ser sem sabor. Podemos substituir o sal por ervas aromáticas frescas, como salsa, coentros, orégãos, alecrim ou louro. Um bom azeite virgem extra, vinagre balsâmico ou sumo de limão também podem realçar os sabores de forma saudável. Experimente temperar os seus cozinhados com mais alho, cebola, pimentão doce. As possibilidades são infinitas e deliciosas. Outro pilar para controlar a pressão arterial é manter um peso saudável. O excesso de peso força o seu coração a trabalhar mais para bombear o sangue, o que naturalmente aumenta a pressão nas artérias. Não se trata de alcançar um ideal de beleza irrealista, mas sim de encontrar um peso confortável e saudável para o seu corpo, que alivie a carga sobre o seu sistema cardiovascular. Pequenas perdas de peso, mesmo que sejam apenas alguns quilos, podem ter um impacto significativo na redução da pressão arterial. E claro,
Se o seu médico prescreveu medicação para a pressão arterial, é absolutamente vital que a tome religiosamente, exatamente como foi indicado. Não ajuste as doses nem pare de tomar sem aconselhamento médico. A medicação é uma ferramenta poderosa para proteger a sua saúde e deve ser usada com responsabilidade. E agora, vamos avançar para o nosso segundo passo, que caminha de mãos dadas com o primeiro e é igualmente vital: adotar uma alimentação saudável e equilibrada. A comida é o nosso combustível, e o tipo de combustível que colocamos no nosso corpo tem um impacto direto em tudo, desde a nossa energia até a saúde dos nossos vasos sanguíneos. Uma alimentação rica em nutrientes é uma das melhores defesas contra um AVC. Pense nisto como a construção de uma fortaleza para o seu corpo. Queremos paredes fortes e alicerces sólidos, certo? A dieta mediterrânica, tão celebrada e parte integrante da nossa cultura portuguesa, é um exemplo brilhante do que devemos seguir. O que isso significa na prática? Significa encher o seu prato com uma abundância de vegetais frescos, coloridos e da época. Pense em brócolos, espinafres, couve, cenouras, pimentos, tomate. Quanto mais cor, mais vitaminas e antioxidantes. Consuma frutas variadas, desde as maçãs e peras que encontramos no quintal, até aos frutos vermelhos, que são verdadeiros tesouros de antioxidantes. Estes alimentos são ricos em fibras, que ajudam a controlar o colesterol e o açúcar no sangue, e em potássio, que ajuda a contrabalançar o sódio e a manter a pressão arterial em xeque. Não se esqueça dos cereais integrais. Em vez do pão branco, opte pelo pão integral, aveia, arroz integral. Estes fornecem energia de forma sustentada e são ricos em fibras. O peixe, especialmente o peixe gordo como o salmão, a sardinha e a cavala, que são tão presentes na nossa gastronomia, são fantásticos. São ricos em ômega 3, um tipo de gordura saudável que ajuda a reduzir a inflamação e a proteger o coração e os vasos sanguíneos. Tente incluí-lo na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana. Quanto às proteínas, opte por carnes brancas, como frango ou peru, e leguminosas como feijão, grão e lentilhas, que são uma excelente fonte de proteína vegetal e fibra. E as gorduras? Aqui, a chave é escolher as gorduras certas. O azeite virgem extra é o seu melhor amigo na cozinha. Use-o para cozinhar, para temperar saladas e pratos. Abacates, nozes, amêndoas e sementes também são fontes maravilhosas de gorduras saudáveis que protegem o seu coração. O que devemos limitar? Alimentos processados, ricos em açúcares adicionados, gorduras saturadas e trans, e, claro, o sal em excesso, como já mencionamos. Pense nos bolos, bolachas industriais, refrigerantes e fritos. Não é preciso eliminá-los completamente, mas consumi-los com moderação, como um deleite ocasional, e não como parte da sua dieta diária. Uma alimentação colorida, variada e fresca é o seu passaporte para uma vida longa e com menos riscos de AVC. Agora que já abordamos a importância de manter a pressão arterial sob controle e de nutrir o nosso corpo com alimentos saudáveis, vamos passar para o terceiro pilar do nosso plano de prevenção de AVC, a atividade física regular. E antes que pense que tem de se tornar um atleta olímpico, deixe-me tranquilizá-lo. Não se trata de rotinas de ginásio exaustivas ou de levantar pesos pesados. Estamos a falar de incorporar movimento na sua vida diária de uma forma que seja prazerosa e sustentável. A atividade física é um verdadeiro elixir para a sua saúde cardiovascular. Quando se move, o seu coração fica mais forte, as suas artérias mais flexíveis e a circulação sanguínea melhora. Pense no seu coração como um músculo. Quanto mais o exercita, de forma adequada, claro, mais eficiente ele se torna.
E um coração eficiente consegue bombear sangue com menos esforço, o que naturalmente ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis. Além disso, o exercício ajuda a controlar o peso, a reduzir o colesterol mau, LDL, e a aumentar o colesterol bom, HDL, e a melhorar a sensibilidade à insulina, o que é crucial para quem tem ou está em risco de diabetes. Tudo isto são fatores que, quando descontrolados, aumentam significativamente o risco de um AVC. Então, o que podemos fazer? O segredo é encontrar algo que goste e que possa manter consistentemente. A caminhada é, sem dúvida, uma das formas mais acessíveis e eficazes de exercício. Não precisa de um ginásio, de equipamento especial ou de grandes preparações. Basta calçar uns sapatos confortáveis e sair de casa. Comece devagar se for necessário. Uma caminhada de 15 a 20 minutos por dia já faz uma grande diferença. À medida que se sentir mais forte, pode aumentar gradualmente o tempo ou a intensidade. Que tal uma caminhada matinal para apanhar o sol e o ar fresco? Ou uma caminhada depois do almoço ou do jantar para ajudar na digestão? Se tiver a sorte de viver perto do mar, de um parque ou de uma área rural, aproveite esses cenários para tornar a sua caminhada ainda mais agradável. Mas o movimento não se resume apenas a caminhar. A jardinagem, por exemplo, é uma atividade fantástica que combina exercício físico com prazer. Curvar-se, levantar pesos leves, esticar-se para cuidar das suas plantas, tudo isso contribui para a sua mobilidade e força. Dançar é outra excelente opção, divertida e social. Ligue a rádio e dance na sua sala, ou junte-se a aulas de dança em centros comunitários. A natação, para quem tem acesso a uma piscina, é suave para as articulações e trabalha todo o corpo. Até mesmo as tarefas domésticas feitas com um pouco mais de energia, como passar aspirador, varrer o chão ou limpar as janelas, contam. O importante é evitar o sedentarismo prolongado. Se passa muito tempo sentado, levante-se e estique-se a cada hora. Dê uma pequena volta. O seu corpo vai agradecer cada movimento que fizer. E chegamos ao nosso quarto passo, que é gerir outras condições de saúde que aumentam o risco de AVC. Muitas vezes, um AVC não é um evento isolado, mas sim a culminação de várias outras condições de saúde que não foram devidamente controladas ao longo do tempo. Estamos a falar principalmente de condições como a diabetes, o colesterol elevado e a fibrilhação auricular. A diabetes, por exemplo, é uma doença em que o açúcar no sangue está consistentemente elevado. Este açúcar em excesso pode danificar os vasos sanguíneos ao longo do tempo, tornando-os mais estreitos e menos flexíveis, o que facilita a formação de coágulos. Se foi diagnosticado com diabetes, é essencial seguir rigorosamente o plano de tratamento estabelecido pelo seu médico, que pode incluir medicação, controlo rigoroso da dieta e exercício. O controlo dos níveis de açúcar no sangue é uma das melhores formas de proteger as suas artérias. Faça os exames de rotina, monitorize a sua glicemia e discuta quaisquer preocupações com o seu médico. O colesterol elevado é outro fator de risco importante. Existem diferentes tipos de colesterol, e o que mais nos preocupa em termos de AVC é o colesterol LDL, o colesterol mau. Quando há demasiado LDL no sangue, ele pode acumular-se nas paredes das artérias, formando placas que as estreitam e endurecem. Um processo chamado aterosclerose. Estas placas podem romper-se e formar coágulos que bloqueiam o fluxo sanguíneo para o cérebro. Uma dieta saudável, como a que mencionamos, e a atividade física ajudam muito a controlar o colesterol. Em alguns casos, o médico pode prescrever medicação para ajudar a baixar os níveis de colesterol. Novamente, a adesão à medicação é crucial.
Finalmente, a fibrilhação auricular. Esta é uma arritmia cardíaca, ou seja, um batimento cardíaco irregular e frequentemente rápido, que pode fazer com que o sangue não seja bombeado de forma eficiente. O sangue que se acumula nas câmaras do coração pode formar coágulos, e se um desses coágulos se soltar e viajar até o cérebro, pode causar um AVC. A fibrilhação auricular é mais comum com a idade, e por vezes as pessoas não sentem quaisquer sintomas. É por isso que é importante fazer exames médicos regulares e mencionar ao seu médico qualquer palpitação, tontura ou cansaço inexplicável. Se for diagnosticado, o seu médico pode prescrever medicamentos para controlar o ritmo cardíaco ou anticoagulantes para prevenir a formação de coágulos. Gerir estas condições de saúde não é apenas importante. É essencial para proteger o seu futuro e diminuir o risco de um AVC. Ao cuidar proativamente destas áreas, está a dar um passo gigantesco na direção de uma vida mais longa e saudável. Chegamos ao quinto e último passo do nosso plano, mas nem por isso menos importante. Estamos a falar de parar de fumar e de moderar o consumo de álcool. Estes dois hábitos, tão enraizados na vida de muitas pessoas, têm um impacto direto e devastador na saúde dos nossos vasos sanguíneos e, consequentemente, aumentam significativamente o risco de um acidente vascular cerebral. Comecemos pelo tabaco. Se fuma, esta é, sem dúvida, a mudança mais importante que pode fazer para proteger a sua saúde e reduzir o risco de AVC. Fumar danifica os seus vasos sanguíneos de várias formas. Aumenta a pressão arterial, torna o seu sangue mais espesso e propenso a coagular, e danifica as paredes das artérias, acelerando a formação de placas. É como se estivesse a atirar areia para dentro de uma máquina delicada. Cada cigarro que fuma contribui para este desgaste. Sei que parar de fumar não é fácil. É uma batalha difícil, muitas vezes travada repetidamente. Mas quero que saiba que nunca é tarde para parar. E o seu corpo começa a curar-se quase imediatamente após o último cigarro. Existem muitos recursos disponíveis para o ajudar, desde grupos de apoio a medicamentos que podem aliviar os sintomas de abstinência e, claro, o apoio do seu médico de família. Pense nos anos de vida extra, na melhor qualidade de vida, na capacidade de ver os seus netos crescerem e de desfrutar de cada momento sem o fardo da tosse, da falta de ar e do medo constante de doenças graves. Cada dia sem fumar é uma vitória para si e para a sua saúde. Quanto ao álcool, o consumo excessivo é outro fator de risco para o AVC. Beber grandes quantidades de álcool pode aumentar a sua pressão arterial, levar a arritmias cardíacas como a fibrilhação auricular e contribuir para o aumento de peso. Embora o consumo moderado de certas bebidas, como o vinho tinto, tenha sido associado a alguns benefícios para a saúde, a linha entre moderado e excessivo é por vezes muito tênue e varia de pessoa para pessoa. Para os homens, o consumo moderado é geralmente considerado até 2 bebidas por dia, e para as mulheres, até 1 bebida por dia. E uma bebida não é o copo cheio de vinho da ceia, mas sim uma medida padronizada, que em Portugal por vezes excede a nossa percepção. A recomendação mais segura para a prevenção do AVC é limitar o consumo de álcool ou, idealmente, evitá-lo por completo. Se bebe, seja consciente das quantidades e faça pausas regulares. Se tiver dúvidas sobre o seu consumo de álcool, ou se sente que é algo que lhe está a causar preocupação, converse com o seu médico. Eles podem oferecer-lhe orientação e apoio para fazer escolhas mais saudáveis. A sua saúde é o seu maior tesouro, e proteger os seus vasos sanguíneos é um dos melhores investimentos que pode fazer. Então, ao longo deste nosso encontro,
falamos sobre 5 pilares essenciais para prevenir um AVC e, em última análise, para viver uma vida mais plena e saudável. Começamos por sublinhar a importância vital de manter a pressão arterial sob controle, através da monitorização regular, da redução do sal e, se necessário, da medicação. Depois, mergulhamos na maravilha de uma alimentação rica e equilibrada, inspirada na dieta mediterrânica, repleta de vegetais, frutas, cereais integrais e gorduras saudáveis, como o nosso precioso azeite. Continuamos com a necessidade de nos mantermos ativos, não necessariamente com exercícios intensos, mas com movimentos que nos deem prazer e nos ajudem a combater o sedentarismo, seja uma caminhada no parque ou uma tarde na jardinagem. Abordamos também a gestão atenta de outras condições de saúde, como a diabetes, o colesterol elevado e a fibrilhação auricular, porque cuidar delas é cuidar de todo o nosso sistema cardiovascular. E, por fim, realçamos a profunda importância de eliminar o tabaco da nossa vida e de sermos conscientes no consumo de álcool, decisões que podem ter um impacto transformador na nossa saúde. Agora, talvez esteja a pensar: isto é muita coisa. Como vou conseguir fazer tudo? E é aqui que entra a surpresa que lhe prometi no início. A grande revelação é esta: não tem de fazer tudo de uma vez, nem de forma perfeita. O segredo não está na perfeição, mas sim na consistência e na progressão. Cada pequena mudança que faz, cada escolha consciente, por mais pequena que pareça, é um tijolo que está a adicionar à sua fortaleza de saúde. Um dia, troca o pão branco pelo integral. No dia seguinte, acrescenta mais uma porção de legumes à sua refeição. Na semana seguinte, decide fazer uma caminhada de 20 minutos 3 vezes por semana. Pequenos passos, sim, mas que se somam e criam um impulso imparável. A surpresa é que o poder de transformar a sua saúde está nas suas mãos, em escolhas diárias que, embora simples, são incrivelmente poderosas. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição, mas sim a melhoria contínua. Seja gentil consigo mesmo neste processo. Cada dia é uma nova oportunidade para fazer uma escolha mais saudável. E acredite, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e na sua felicidade. A sua independência, a sua capacidade de desfrutar da vida com os seus entes queridos, o seu bem-estar geral. Tudo isso vale o esforço. Gostaríamos muito de saber as suas experiências. Que mudanças já fez na sua vida para cuidar da sua saúde? Tem alguma dica para partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo. Adoraríamos ler as suas histórias e conselhos. E se achou este vídeo útil e inspirador, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. Assim, não perderá mais conteúdo valioso para a sua saúde e bem-estar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.